Qual é a tragédia que corrói você por dentro? Meu pai sempre deixava recadinhos em post-its na minha lancheira dizendo: Roar significa eu te amo em dinossauro. Mesmo já com 14 anos, eu guardava todos numa caixa de sapatos embaixo da cama. Então, quando o FBI apareceu às 6 da manhã e levou meu pai de casa, ainda de pijama do Homem-Aranha, enquanto minha mãe se desmanchava em gritos no jardim da frente, eu senti na hora que tinha alguma coisa muito errada. O jeito que não deixaram ele me abraçar pra se despedir. O jeito que ignoraram ele dizendo que era inocente. Menos de 2 dias depois, o Richard apareceu lá em casa. Era o chefe da minha mãe no escritório de contabilidade, onde meu pai tinha trabalhado por 15 anos. Chegou com sacolas de supermercado e uma cara de preocupação tão fingida que quase convencia. Marina, você não pode passar por isso sozinha, ele falou, já entrando como se a casa fosse dele. Minha mãe estava tão abalada que nem protestou quando ele avisou que ia ficar no quarto de hóspedes. Já tinha até levado 3 malas. Parecia que já tinha planejado tudo. Naquela primeira noite, o Richard sentou no lugar do meu pai na mesa do jantar. Usou a caneca de café dele. Chegou ao absurdo de tentar cortar minha carne, como se eu fosse uma criança. A gente vai superar isso juntos, mocinha, ele disse. Na hora, me deu um enjoo. O jeito que ele falava mocinha me arrepiava. Meu pai nunca me chamou assim, mas por meses, eu fingi que estava tudo normal. Ajudei o Richard a empacotar as coisas do meu pai porque minha mãe falava que a gente tinha que ser grato. Servi o jantar pra ele. Fingi que gostava quando ele ia nos meus jogos de futebol, sempre no mesmo lugar que meu pai costumava ficar, mas mexendo no celular o tempo inteiro. Ele resolvia tudo com dinheiro, mas nem sabia minha posição no time. Quando fiquei menstruada e precisei da minha mãe, ela estava em mais uma reunião com o advogado e com o Richard. Quando tive pesadelo com meu pai apanhando na cadeia, o Richard achou que um notebook novo resolvia. Escrevia cartas pro meu pai escondida, entre os livros de escola. À noite, eu ainda colocava o prato dele na mesa quando o Richard trabalhava até tarde. Dormia com o moletom velho da faculdade do meu pai, mesmo sendo enorme em mim e minha mãe dizendo que era mórbido. O ponto final foi no aniversário do meu pai, o primeiro na prisão. Juntei mesada por 3 meses pra pagar a passagem de ônibus e preenchi sozinha todos os formulários da visita. Quando fui pedir pra minha mãe, quem respondeu foi o Richard. Esse fim de semana não dá. Tenho o jantar do cliente Henderson e preciso da minha família lá. É importante pra minha promoção. Minha mãe concordou na hora. O Richard tem razão, querida. Essa promoção pode garantir sua faculdade. Seu pai ia entender. Quando falei que meu pai era inocente, o Richard perdeu a compostura. Homem inocente não tem conta nas Ilhas Cayman. Para de viver em mundo de fantasia. Aquela noite, minha mãe pegou o dinheiro do ônibus e disse que era pro meu bem. Ouvi ela chorando depois, mas mesmo assim não devolveu. Tentei pegar carona. Andei quase 80 quilômetros até a polícia rodoviária me achar de madrugada num posto de gasolina. O Richard convenceu minha mãe de que eu precisava de terapia por causa das minhas ilusões sobre a inocência do meu pai. Colocou o aplicativo de rastreamento no meu celular e começou a monitorar tudo o que eu fazia. 3 semanas depois, tudo mudou. O Richard chegou em casa completamente bêbado depois de uma festa do trabalho. Achei ele no escritório do meu pai, segurando o relógio e falando sozinho. Seu pai, sempre certinho, indo trabalhar de escuta, achando que era algum herói. Tive que tirar aquilo dele naquela noite. Ele desmaiou na cadeira do meu pai e eu fiquei parada, sem entender. Que escuta? Meu pai não estava usando nada disso quando foi preso. E o relógio nunca apareceu na lista de provas. Minha mãe chamou lá de cima, perguntou se o Richard estava bem. Depois que ela voltou pro quarto, procurei o relógio por todos os lados, até lembrar do carro do Richard. Minhas mãos tremiam quando peguei a chave escondida e fui até a garagem. No porta-luvas, enrolado num saco plástico, achei o smartwatch do meu pai. O mesmo que ajudei ele a configurar no último Natal. Ainda tinha 2% de bateria. Abri o app de gravação de voz. A última era da noite antes de levarem meu pai. A voz dele encheu o carro. O Richard acabou de sair do meu escritório. Ele ameaçou plantar provas se eu não destruir o relatório da auditoria. Agora tô gravando tudo. Depois, a voz do Richard nítida. Amanhã cedo você já vai estar algemado. Já transferi dinheiro para suas contas. A Marina não precisa saber o que você fez. Eu vou cuidar bem dela. Depois ouvi barulho de briga. Meu pai gritando: sai de cima de mim! E o Richard rosnando: me dá esse relógio! Depois silêncio. Só estática. E a gravação acabou. De repente ouvi o portão da garagem rangendo atrás de mim. O Richard estava parado ali. Procurando alguma coisa, mocinha? Veja a história completa clicando neste vídeo aqui embaixo.